Olá, turma. Eu vou fazer um novo vídeo sobre o comando C. Tá? Então, vamos lá falar sobre o comando C. Nós tínhamos visto até então vários comandos do pseudocódigo. Comandos de entrada, comando de saída, comando de atribuição, declaração de variáveis e as operações aritméticas. Tá? Com esses comandos, tá, que seria o comando leia, né, que lê uma ou mais variáveis, o comando escreva, que mostra alguma coisa na tela, o comando de atribuição, que pega o resultado de uma expressão e coloca dentro de uma variável, o comando de declaração de variável, que eu coloco um tipo aqui da variável, pode ser inteiro, real, lógico, caractere, e coloco o nome das variáveis que eu quero declarar, ou seja, quero usar, quero reservar espaço na memória. E nós vimos os operadores aritméticos, o mais, o menos, o multiplicador, o divisor inteiro e o resto da divisão. Com esses comandos, a gente só consegue fazer algoritmos de fluxo sequencial, ou seja, um comando após o outro. Tá? Então, esse exemplo aqui, ó, eu começo no primeiro, depois do primeiro vou para o segundo, terceiro, quarto comando. Eu faço um por um depois do outro. Tá? Não tem outra alternativa. Tá? Então, esse fluxograma aqui, esse algoritmo aqui, ele executa um passo depois do outro. Tá? Tem outras maneiras de trabalhar, sim, existem outros tipos de fluxo. Imagine que eu preciso fazer um desvio, uma seleção, tomar uma decisão. Tá? Com os comandos que nós tínhamos até então, a gente não podia. Tá? Eu até dei no vídeo anterior, dei o exemplo de calcular se um aluno foi aprovado ou não foi aprovado. Isso é uma decisão. Com os comandos esses que nós temos até então, a gente não consegue fazer. Tá? Imagine a seguinte situação. A decisão, se o número é par ou ímpar. Tá? Já falei em decisão. Tá? Então, como é que a gente diria se o número é par ou ímpar? Tá? Então, o número é par se o resto da divisão dele por 2 for igual a 0. E o número é ímpar se o resto da divisão dele por 2 for igual a 1. Então, aí nós já temos um elemento novo, um se aqui dentro do nosso algoritmo. Certo? Então, como é que a gente vai resolver isso aqui? Tá? Onde é que a gente usa o comando C dentro desse algoritmo? Tá? Então, eu repeti aqui, ó, um número é par se o resto da divisão for 2 e é ímpar se o resto da divisão por 2 for igual a 1. Tá? Agora tem um detalhe, né? Um número dividido por 2, o resto ou é 0 ou é 1. Não pode ser mais nenhum outro, né? O resto sempre é menor que o divisor. Então, nunca pode ser igual a 2, ou igual a 3, 4, não. Se eu divido um número por 2, o resto ou é 0 ou é 1, correto? Então, a mesma coisa que eu escrevi aqui, ó, um número é par se o resto da divisão for igual por 2 for igual a 0, e o número é ímpar se o resto da divisão dele por 2 for igual a 1, eu posso escrever assim, ó, dessa maneira, ó, se o resto da divisão por 2 for 0, então ele é par. Se não, ele é ímpar. Certo? Então eu posso escrever dessa maneira, porque nessa decisão aqui, ó, ou vai ser 0 ou vai ser 1. Não tem outra alternativa. Certo? Isso aqui está escrito em português, né? Isso aqui está escrito em português. Tá? Se o resto da divisão for 0. Tá? Isso aqui é para pessoas entenderem. Inclusive está faltando um igual aqui, ó, se for igual a 0, né? Mas qualquer pessoa entende isso aqui. Tá? Agora, como é que a gente escreveria para o computador entender? Utilizando o pseudocódigo, tá? Para saber se o resto da divisão por 2 é igual a 0, eu tenho que colocar essa condição aqui, ó, que dei um nome para a variável, né, um número que eu quero dividir. Tá? Então, se x mod 2, isso aqui é o resto da divisão do x por 2, igual a 0. Então, isso aqui tem uma condição. Essa condição pode ser falsa ou verdadeira. Então, se isso aqui for verdadeiro, então ele vai escrever par.
Se não, ele vai escrever ímpar. Tá? Então aqui está na sintaxe correta do comando C, tá? Como é que ficaria esse comando. Então, se x mod 2 igual a 0, então escreve par. Se não, escreve ímpar. Fim C. Tá? Então, como é que ficaria o algoritmo completo para calcular se um número é ou não é, se é par ou se é ímpar, né? Então, eu teria a estrutura do pseudocódigo, início e fim. Eu tenho que declarar a variável, obviamente essa variável tem que ser inteira, né? Porque para o ímpar é uma característica dos números inteiros. Eu vou obter esse número através do comando de entrada, leia x então, e vou fazer aqui, tomar a decisão. Se x mod 2 for igual a 0, então escreve par. Se não, escreve ímpar. Então aqui eu tenho a saída do meu algoritmo. Tá? Eu declarei uma variável, li o valor, calculei, tá? Qual era o resto e tomei a decisão. Então o C, tá? Ele testa a condição. Se essa condição é verdadeira, ele faz o que está depois do então. Se essa condição não for verdadeira, for falsa, ele vai fazer o que está lá no senão. Certo? Então, esse que é o comando C. O comando C, tá? Ele tem uma condição. Se essa condição for verdadeira, ele vai executar esse comando que está depois do então. Se não for verdadeira, for falsa, né? Ele vai executar o comando que está depois do senão. Reparem aqui, ó, que essas chavezinhas aqui denotam, que não é chave, isso aqui é colchete, né? Esse colchete aqui denota que esse senão, essa cláusula do comando C, ela é opcional. Eu coloco se for preciso, senão eu não vou colocar. O nome do comando, a condição, o então, esse comando e a própria cláusula fim C são obrigatórias. Tá? Essa condição aqui, tá, é uma expressão que ou vai ser verdadeira ou vai ser falsa, diferente das expressões aritméticas que retornam um número. Essa aqui retorna um valor verdade, que é verdade ou falso. E essas condições, elas são feitas através de expressões relacionais usando os operadores relacionais, o igual, maior, menor, maior, igual, menor, igual ou diferente. São 6 os operadores relacionais. E eu também posso ter uma expressão lógica, ou seja, eu posso juntar mais de uma condição, através de expressões relacionais, utilizando o e, o ou e o não. Então, esse que é o comando C, é dessa forma que ele trabalha. Eu vou testar uma condição, se a condição for verdadeira, ele vai executar alguma coisa, ou ele vai executar outra coisa se for falso. Então, é uma maneira que eu posso ter um desvio, vai para um lado, vai para o outro, ou tomar uma decisão. Certo? Então, é isso que nós tínhamos sobre o comando C. Tá? Pessoal, estudem, procurem outros vídeos para olhar, vejam no livro, tem bastante material, tentem fazer o exercício, se tiverem dúvida, perguntem. Tchau!